Olá, muito prazer, eu sou o professor William José, estou presidente voluntário do Lar daqui de Idosos de Grandes Rios. Gostaria de convidar vocês a conhecer nossa instituição, nossas acomodações, nossa estrutura, como que a gente segue com a nossa missão de cuidar dos nossos acolhidos e também apresentar o trabalho que tem a comunidade, os prefeitos da nossa região que abraçam junto com a gente essa causa. Vamos lá? Hoje a gente conseguiu entregar o quarto Santo Agostinho, mais um quarto que nós reformamos. Colocamos ali um envolto para não estragar a parede, cortina nova, pintamos as paredes, todas elas, voltamos aqui com um desenho de quadro, aqui a pedido do seu Emanuel Quirino, colocamos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Ventilador, nós corrigimos o botão de liga. E o banheiro nós trocamos o piso, fizemos uma limpeza, ajustamos algumas coisas. E graças a Deus, mais um quarto que a gente conseguiu entregar hoje. Deus seja louvado.
Aqui é um campo de futebol que a gente vai fazer, que é para as crianças do colégio municipal, estadual, tá visitando o lar, trazendo vida aqui aos idosos. Aqui, ó, deixa eu mostrar, não vou entrar lá, mas aqui, ó, nesse cano e naquele cano, aqui embaixo tem 2 estações de tratamento de esgoto, que dá 15 mil litros d'água. Aqui é uma horta comunitária que os nossos idosos vão produzir alimentos e o excedente nós vamos devolver para a cidade de Grandes Rios. Aqui é uma rampa de acesso, nesse lugar é uma rampa de acesso que vai acessar o lar que está lá em cima, vem aqui para baixo. Aqui é uma sala de fisioterapia que está sendo feita, que vai tirar de dentro do lar e vai trazer para cá. Um pouco mais no fundo lá é uma sala dos funcionários. Aí em todo esse terreno, em toda a parte que hoje tem terra, então em toda essa área aqui que tem terra, nós vamos colocar paver, inclusive o paver já está lá na calçada. A gente fez uma estação de tratamento de esgoto. Aqui tem 240 mil litros de esgoto que está sendo tratado. É uma obra de 8 por 4 por uns quase 3,5 de altura, de profundidade no caso, né? Falei errado. Esses pilares estão prontos para receber uma cobertura, que aqui embaixo a gente vai colocar vários bancos para os idosos ficarem. Ali tem um bebedouro de água grande. E aqui é o campo de futebol, que a gente vai estar fazendo a interação, trazendo as crianças para trazer, envolver e ter interação com os nossos idosos aí. Professor William, esse trabalho prestado aqui no Lar dos Idosos de Grandes Rios, como foi o surgimento dessa iniciativa, quais são as intenções e quando que tudo isso começou? Legal. Bem, Gustavo, acho que é legal destacar, né? A gente faz um trabalho voluntário aqui. Nós chegamos aqui em 2019, quando então tinha uma diretoria anterior à nossa diretoria, uma diretoria voluntária também. E desde 2019 a gente faz esse trabalho, né? Um trabalho de caridade, um trabalho que a gente faz junto à instituição. E em agosto de 2021 eu assumi como presidente voluntário da instituição e continuo até hoje como presidente voluntário, faço esse trabalho aqui. Um trabalho de aproximação, né, de trazer para perto da instituição toda a comunidade de Grandes Rios, as cidades que circundam. Também tem as prefeituras, prefeito de Cândido de Abreu, é um parceiro nosso aqui, eles têm acolhidos aqui também. O prefeito de Manoel Ribas, o Corona, o Renan lá de Cândido. E a prefeitura aqui de Grandes Rios também, o seu Toninho, também faz esse trabalho, né, e caminha com a gente nesses quase, como presidente, quase 2 anos, indo para 3 anos, mas também nesse período de trabalho voluntário, né? Todos esses participaram também e a comunidade esteve com a gente. O lar se transformou nos últimos anos e para conseguir essas melhorias, essas bonificações para os acolhidos, melhora nas estruturas, tudo isso dependeu de muita união, tanto da sociedade quanto das pessoas que trabalham aqui no lar. Exatamente. Esse trabalho é um trabalho conjunto, né? É um trabalho que a comunidade abraçou com a gente, com a nossa diretoria. A gente não conseguiria fazer sozinho enquanto instituição, porque a gente sabe, né, que a realidade de muitos lares pelo Brasil inteiro, infelizmente, os lares, as instituições de longa permanência para idosos, a receita e o custo, elas não conversam, infelizmente. Na maioria das vezes, o custo acaba sendo um pouco acima do que arrecada. Então, que aí entra a importância do subsídio das prefeituras que têm os acolhidos aqui. E na nossa história, nesses 2019 até hoje, por exemplo, a gente viveu muitas ações. Então, a gente teve leilão de gado, a gente fez também ações rifas, noite de pastel, feijoada, pizza. Então, a gente faz um trabalho bastante amplo e só temos resultados, né, positivos para conseguir fazer as melhorias que nós vamos estar apresentando, graças a esse fato da comunidade ter abraçado e ter vivido e estar vivendo com a gente todo esse tempo. Ao longo desses anos, o que a gente pode falar de concreto que o lar melhorou? Quais infraestruturas? Aumentou o número de quartos? Tem obras acontecendo? Como que está todo esse andamento, professor? Novamente uma boa pergunta. Então, assim, quando nós chegamos aqui como voluntários em 2019, existia um termo de ajustamento de conduta, que é um ataque. O Ministério Público, né, veio visitar a instituição e percebeu, né, identificou algumas irregularidades. E aí, então, o Ministério Público ele faz uma notificação, dando um prazo para ser corrigido isso.
E lá em 2019, então, quando vim fazer uma visita, que a minha esposa é fisioterapeuta, e a convite de uma funcionária do lar, nós viemos até a instituição fazer uma visita. Foi então que a gente conheceu a instituição, como que estavam, né, vivendo aquele momento, e a gente então começou a abraçar a instituição. E começamos a tratar desse ataque também, junto ao Ministério Público. Na época era o promotor José Thiago, inclusive tinha ministrado uma palestra num colégio que eu trabalhava em Faxinal. E a gente começou então, em 2019. Foi então em 2021 que nós assumimos a presidência, com muitos desafios, funcionários com férias, indo para a terceira férias vencida, as instalações dos quartos que vocês vão conhecer, de todos os, salvo engano, 10 quartos que nós temos, a gente já conseguiu restaurar 8 deles, depois vão poder acompanhar aí nas imagens que nós vamos estar colocando aí. Então a gente fez uma restauração de quartos, a gente trocou todas as camas, todos os travesseiros, nós revitalizamos paredes, os banheiros, e aí o pátio também, como vocês vão acompanhar nas imagens, a gente fez uma reestruturação, a gente restaurou o pátio, a gente fez uma secretaria nova, a gente ampliou a nossa fachada, a gente corrigiu toda a parte de calçado em torno do lar, a parte de cobertura, estrutura metálica, a gente fez um trabalho também. Um trabalho árduo também que a gente fez foi a questão de estar com os profissionais mínimos, que existe um documento que norteia a gente, que chama RDC. Então a gente trabalhou com esses profissionais mínimos também. Então hoje a nossa instituição é uma instituição certificada, né? A gente tem o alvará de funcionamento da vigilância sanitária, que embasa, né, nessa RDC, então a gente conseguiu atender todas essas questões. A gente tem o alvará do bombeiro, que também a instituição não tinha no passado, e todos aqueles alvarás que nos faz ser uma instituição filantrópica. Nós temos o SEBAS, que são algumas certificações que aproximam recursos do governo estadual, federal também a nossa instituição. Então a gente tem esse trabalho, um trabalho que vocês vão acompanhar, como disse, um trabalho de restauração do que a gente tinha, e a gente tem aí um trabalho pela frente, que é um trabalho de ampliação, de ampliar a nossa instituição, fazer novos espaços para trazer vida, movimento, interatividade, estimulação cognitiva para os nossos idosos. Então são os próximos passos da nossa instituição, o Lar de Idosos daqui de Grandes Rios. Os passos que já foram tomados até agora, toda essa melhoria, essa ampliação, tudo sempre foi pensado no bem-estar dos acolhidos, dos idosos e também das pessoas que trabalham aqui para oferecer um serviço ainda melhor para essas pessoas que estão sendo aqui acolhidas. Exatamente. Então, assim, como presidente voluntário, junto com a nossa diretoria, todas as nossas ações pensadas, discutidas, a gente visava, primeiramente, a qualidade de vida dos nossos acolhidos, que é algo que é garantido pela Constituição, garantido pelo Estatuto do Idoso. Então a gente primou primeiro pelas necessidades primárias, que é ter um lugar para dormir de qualidade, ter um atendimento dos funcionários, que são os cuidadores de idosos, os serviços gerais, ter um cuidado de alimentação, então a gente tem o acompanhamento da nossa nutricionista, nós temos um serviço de atendimento, de apoio, de estimulação cognitiva da nossa psicóloga, a gente tem a nossa responsável técnica, que é uma assistente social, a gente tem uma parceria, né, que deu certo com a prefeitura, principalmente no âmbito de saúde. Então nós temos uma visita de médico na instituição, a gente tem um acompanhamento de exames de sangue, de exames de rotina. Então a gente ampliou. Então a gente cuidou do idoso, num primeiro momento, naquilo que era necessidade. Uma estrutura do quarto, o número de camas, aquilo que era o básico e suficiente para a gente pensar, para a gente galgar os novos momentos. E os novos momentos foram as readequações nas alimentações, no espaço de transição. E aí veio um próximo momento, que é atender os requisitos que eram exigências da RDC. Então a gente avançou nesse sentido também. Então a gente trouxe tudo aquilo que a RDC colocava para a gente como uma exigência. E a título de conhecimento, em 2022 para 2023, nós tivemos a visita da Vigilância Sanitária e foram mais de 100 itens que a gente precisava corrigir. Foi então que a gente abraçou, junto com a igreja, junto com o padre, pastores, com a comunidade, nós abraçamos esses desafios e a gente começou um por um a elencar e trabalhar sobre eles, até que conseguimos o alvará. Então nossa instituição, como já disse, nós temos esse alvará de funcionamento, graças a Deus está aí, que é uma conquista. E depois desse passo, a gente foi para aquilo que
era importante para uma qualidade de vida. Então, hoje, nossa instituição, né, os espaços da nossa instituição, a gente tem captação de imagem, então a gente tem as câmeras que nos auxiliam em prestar um bom serviço, de zelar pelos nossos idosos. A gente tem as chamadas de emergência, então toda a cama, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Em toda a cama tem uma chamada de emergência que o idoso, o acolhido, ele aciona esse botão, aí vai lá na sala de medicação, aí tem uma cuidadora de idosos que tem uma emissão sonora que é feita e ela faz esse atendimento. Nós tivemos algumas conquistas, a gente conseguiu um carro zero com a parceria de um deputado, junto com o prefeito municipal daqui da cidade de Grandes Rios, seu Toninho. Então a gente avançou nesse sentido, né? No sentido de ter o básico. Tendo o básico atendido, a gente foi para um próximo passo, que é ampliar essa qualidade no atendimento e, de fato, ter uma instituição que seja um lar. A gente transformar um prédio numa casa, num lar, e foi um passo importante. Essa gestão tem que ser feita sempre com muita responsabilidade junto aos funcionários, uma responsabilidade administrativa, financeira, uma gestão capacitada mesmo para todo esse processo poder acontecer. Estamos em fevereiro de 2024, quais são os números do lar neste momento? Muito bem, uma boa pergunta também. Essa gestão de voluntários, né? É importante destacar isso. Eu estou presidente voluntário, mas quem responde pela instituição é o meu CPF, né? Sou eu, pessoa física, professor William, junto com a responsável técnica da instituição também. Então é importante destacar isso, né? Que é um trabalho voluntário, mas que tem as suas responsabilidades, como você mesmo disse, né? Uma gestão transparente, séria. E uma coisa que tenho como princípio na nossa diretoria, quando assumimos o lar, foi a questão da transparência. Então, os nossos eventos, leilão, quando a gente tem uma bingada, os eventos que nós fazemos, inclusive a Rádio Nova Era é muito parceira nisso, o Berimbau também abraça com a gente, então a gente divulga lá, a gente anuncia, a rádio também faz esse trabalho, um trabalho voluntário, que se diga de passagem também, vocês sempre apoiando nossas ações. E falando dos números, né? Hoje nossa instituição ela tem com carteira assinada 21, 22 funcionários. A gente tem que estar aqui acolhido hoje 37 idosos, então é uma instituição grande. E entre pessoas que prestadores de serviço, pessoas que estão com a gente em alguma obra, alguma manutenção, alguma restauração, tem aí pelo menos vamos colocar de 21, 22, vai para perto de 30 pessoas. Fora aquelas empresas que a gente está aí o tempo todo, supermercado, farmácia, produto de higiene pessoal, produto de limpeza, que são pessoas que são os nossos fornecedores. Então a instituição é uma instituição grande, é uma instituição que nós vamos conhecer depois lá, a gente tem uma área de 1.200 metros que a gente está ampliando. Uma coisa importante de destacar é que a gente sempre teve um problema na nossa instituição, um problema que é um problema grande, que se diga de passagem, que se chama fossa. Nós estamos numa região mais banhada. Então, o nosso terreno é um terreno banhado. Então, para você ter uma fossa num terreno banhado como esse, exige muita engenharia, exige muita dedicação para tentar achar uma solução. Então, nós somos um lar fundado em 78. Então, nós estamos aí há 45, perto de 46 anos já, tentando achar uma solução. E com a graça de Deus, com algumas pessoas trabalhando, pensando junto com a gente conseguiu. Então, hoje nós temos uma estação de tratamento de esgoto. Essa estação vai estar tratando aí, em média 300 mil litros, né, de descarte. Então foi um avanço que a nossa diretoria conseguiu. A gente conseguiu fazer um trabalho também em cadeiras de rodas, cadeiras de banho, os acessórios que a gente tem. A gente tem aqui os equipamentos de estimulação cognitiva, que é trazer vida para os nossos idosos. Lá no fundo nós vamos ter a oportunidade de conhecer, a gente tem um campo de futebol que a gente está finalizando, que a ideia é trazer as pessoas, as crianças do colégio, seja do colégio educação infantil, ensino fundamental, como do ensino médio, trazer esses jovens, esses adolescentes, trazer vida para a nossa instituição, além de transformar também toda essa área que nós temos lá no fundo numa grande praça, e aí entra o trabalho das fisioterapeutas, que nós temos na nossa instituição também esse trabalho, e essa ampliação. Então, os números, eles são números expressivos. Se você me perguntar, professor, a receita e o custo, eles se equiparam? Não. Infelizmente, ainda é uma realidade, só que é um desenho que a gente tem uma perspectiva positiva para os próximos dias, que é a receita pelo menos empatar com o custo.
porque hoje, infelizmente, como dito lá atrás, né, ainda a grande maioria das instituições no Brasil, não é só daqui de Grandes Rios, do Paraná, mas a realidade de algumas instituições ainda é ter um custo acima da receita. Mas esse é um ponto também da nossa diretoria, que nós estamos trabalhando e cuidando para que consiga pelo menos empatar. E para isso, volto a dizer, é importante essa presença do subsídio das prefeituras municipais, como a gente tem de Grandes Rios. Vou ressaltar que é importante agradecer aí os prefeitos de Grandes Rios, Manoel Ribas e Cândido de Abreu. São 3 prefeituras que abraçaram, que têm os acolhidos na nossa instituição, e abraçaram a nossa causa, estão seguindo junto com a gente e fazendo um trabalho para que a gente consiga alcançar esse objetivo, que a receita e o custo empatarem. A população brasileira, no geral, cada vez mais envelhecendo, é uma realidade global. Por isso a importância dos lares, dos asilos para acolher os idosos, né? Uma coisa cada vez mais do futuro, e é esse trabalho que vocês pretendem continuar prestando. Exatamente. Esse trabalho é um trabalho que a gente faz e todo dia eu, enquanto presidente, a diretoria e os funcionários, a gente preza muito. Que um termo que eu utilizo é ter o coração na instituição. Então, quando a gente vai contratar alguém, quando a gente tem um funcionário, um colaborador, a gente preza muito pelo coração na instituição. Por quê? Eu até falo isso na sala de aula, que assim, o meu dever enquanto professor é cuidar dos meus estudantes. Porque os meus estudantes cuidarão dos meus filhos. Ah, professor, então você está pensando nos seus filhos? Não, calma que eu vou concluir. Eu cuido dos meus estudantes que cuidarão dos meus filhos. Só que os filhos dos meus estudantes serão cuidados pelos meus filhos. Então é ter a consciência que hoje a gente zela, a gente cuida dos idosos, mas que amanhã seremos nós os idosos. E a gente não sabe qual é o desenho que a vida vai ter e se nós vamos precisar desse serviço. Então o princípio da nossa diretoria era zelar, cuidar dos idosos com aquela possibilidade que um dia fôssemos nós os cuidados e não os cuidadores. Então é um desenho que a vida toma, né? E assim, um princípio muito importante era transformar essa instituição, como vocês vão acompanhar nos vídeos, nas fotos, era transformar essa instituição que estava precisando de um zelo, de uma atenção, de um cuidado, primários, que se diga de passagem, num lar, que é o que a gente chama hoje, lar de idosos da nossa cidade aqui de Grandes Rios. E eu acho que esse é o trabalho. É pensar que hoje eles precisam da gente, mas amanhã a gente não sabe se não seremos nós. Se for, que seja uma alegria, que seja um lugar agradável, como podemos observar aí, a gente tem uma instituição limpa, organizada, que funciona, que atende às exigências da vigilância sanitária, corpo de bombeiros, todos os órgãos fiscalizadores. E uma instituição que está aí, né? Desde 78, prestando esse serviço, e dando o nosso melhor para os nossos acolhidos, para os nossos idosos, e tudo que nós fazemos é pensando neles. Vale destacar isso, né? De nada vale um prédio, de nada vale uma organização, se não tiver o zelo primário, prefacial e primeiro, que é o zelo, o cuidado pelos nossos acolhidos, nossos idosos, os direitos dos nossos trabalhadores. Quando a gente entrou, como eu disse, a gente tinha 3 férias vencidas, alguns profissionais que não tinham registro em carteira, alguns que tinham um certo atraso em algumas horas de trabalho a mais que tiveram, e nós fomos regularizando, e hoje, com a graça de Deus, da nossa comunidade, Grandes Rios, das cidades que circundam, a gente conseguiu fazer isso dar certo. Então hoje a gente não tem nenhuma férias, a título de conhecimento, nenhuma férias vencida. O funcionário que tem, por exemplo, teve uma contratação em maio, venceu maio, ele tem as férias dele garantida, 13º, FGTS, enfim, tudo aquilo que é direito trabalhista, com a graça de Deus, e volto a dizer, com o apoio da comunidade local, principalmente, e das prefeituras, né? Como eu disse também, que apoiaram o nosso trabalho, a gente tem conseguido honrar. E também teve prestado esse atendimento aos nossos idosos, que é algo que é nossa essência. Cuidar dos nossos acolhidos e tê-los como o centro do nosso zelo, do nosso cuidado. Muito obrigado, então, professor, pela entrevista. Eu acho que é importante toda a sociedade ter conhecimento, se aproximar mais dos lares, entender como funciona, como é a dinâmica, as responsabilidades, o volume de pessoas necessário para tocar uma instituição dessa. E a gente pode perceber que não é nada fácil, é muito custoso, à custa de muito trabalho, de muita união, solidariedade das comunidades, tudo visando sempre o bem-estar do acolhido. Deixo espaço aberto, então, para suas últimas considerações. Tá bom, muito obrigado a todos aí que vão nos assistir, vão nos ouvir, e dizer que esse é o lar
de Grandes Rios, esse é o lar de idosos. Temos aqui 37 acolhidos, 37 pessoas que nos têm, né? A gente conhecendo um pouco o desenho de como que é a responsabilidade do Estado, a responsabilidade da família com o idoso. E o idoso, quando está aqui, a responsabilidade, o zelo é nosso, nós temos o cuidado, o zelo por eles. E a gente tem que se alegrar em ter uma instituição bonita, como a gente vai mostrar aí nos vídeos, nas fotos, bonita, organizada, um lugar que acolhe e que permite percebermos que aqui é um lar. E aqui existem pessoas que têm um coração na instituição e que fazemos isso para alegar o coração de Deus. Eu acho que é importante não perder o carisma cristão, o carisma católico, né? Nós somos um lar que leva a bandeira São Vicente de Paulo, que é um patrono da caridade, que é um santo da Igreja Católica, que doou sua vida em prol daqueles que mais necessitam. Então nós temos São Vicente de Paulo como nosso patrono, como nosso santo a ser observado, e a gente faz por amor, né? Com os ensinamentos de São Vicente de Paulo, que ter no irmão a imagem de Deus. Então que façamos por amor a Deus na presença do irmão. E existe uma passagem bíblica, que é Mateus 25, que diz assim: tudo que fizeste a um pequenino é a mim que fizestes. Então tudo aquilo que a gente faz, seja de bom ou não, é ao próprio Cristo que nós estamos fazendo, e isso tem que ser um princípio para nortear todas as nossas ações.